Quantos não puderam estar conosco ontem aqui? Levanta a mão. Não pôde estar? Tá bom, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre intercessão. Ontem nós ministramos sobre 3 aspectos da intercessão. Nós ensinamos alguns princípios, entre eles que a intercessão, ela acontece no ambiente de proteção. Nós, intercessores, nós devemos trabalhar debaixo de uma cobertura espiritual, devemos viver com a nossa armadura espiritual e devemos caminhar através das patentes que Deus vai nos dando, que são as experiências de vitória que nós vamos conquistando a cada dia e a cada vez que nós vencemos através da oração. Nós usamos alguns exemplos, como o exemplo de Acabe e o exemplo de Davi. Ambos foram para a guerra, um saiu ferido, o outro saiu ileso. Falamos sobre retaliação espiritual, uma proteção que Deus me dá e que o maligno não me toca. Pastor, por que o maligno me tocou? Bom, o maligno não te tocou e te desabilitou para a guerra, porque você imaginou que poderia viver em pecado e mesmo assim entrar no mundo espiritual e sair ileso. Homens como Josué, como Davi, eles vão para a guerra e eles não voltam abatidos, porque eles vivem com Deus. Eles não são perfeitos, mas são homens e mulheres, são homens de Deus na Escritura Sagrada. Quantos aqui conseguiram orar hoje meia hora pela manhã, pelo menos? Amém, glória a Deus, viu? Eu fiquei sabendo inclusive que tinha um momento de oração aqui hoje. Eu não sabia, senão eu teria vindo para cá. Fiquei sabendo depois, né? Hoje eu visitei o Lar Batista, estive lá com o pastor Robson, né? Foi uma benção, né, querido? Um lugar muito aprazível. E hoje eu vou continuar no momento em que a gente terminou, tá bom? Da onde a gente terminou, a gente vai começar. Nós temos, eu publiquei, na verdade, 3 livros, o Autoridade sobre as Trevas. Inclusive, eu ministrei um seminário aqui, há 1 ou 2 anos atrás, em cima desse livro. Aí, esse é o 2º livro, Blindagem contra as Trevas, a armadura de Deus no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ao final de cada capítulo existe uma oração, não para se tornar uma reza, mas para te ensinar, na verdade, a como batalhar no mundo espiritual. Nós temos realizado outros cursos. Não? Você me ajuda então? Pode passar. Esse estágio de guerra em Curitiba, de 18 a 20 de maio, a minha agenda hoje ela anda muito apertada. Então eu estou fazendo poucos treinamentos em Curitiba, treinamento avançado de libertação e batalha espiritual. Eu faço pelo instituto que eu estou dirigindo hoje, que é o Instituto Êxodo de Libertação, e o próximo é o Sangue nos Umbrais. Então no início eu pensei em fazer uma apostila, aí levei na editora, a editora falou, faz logo um livro, que ficou tão bom que melhor fazer um livro. Vocês entendem a diferença entre libertação e batalha espiritual? Eu já expliquei isso para vocês? Já? Quem não sabe, levanta a mão. Então eu vou falar de novo, tá? A libertação lida com as causas da exploração demoníaca. A libertação não fala de conflito espiritual, fala de você tirar a pessoa de dentro do cativeiro. Por que o espírito imundo, ele governa ou ele aprisiona alguém? Por quê? O espírito imundo, ele habita no pecado, na iniquidade, na sujeira. A libertação lida com as causas. Por que uma pessoa está aprisionada espiritualmente? O problema não é o lixo, o problema não é a mosca, o problema é o lixo. Lembra quando nós falamos que a mosca é atraída por tudo que é podre? Então, se você tirar a podridão, se você tira o pecado, se você faz a pessoa confessar a iniquidade, liberar perdão, sair das alianças que ela fez de caráter maligno, pronto, a pessoa está livre. Agora, existem casos em que a pessoa não consegue sair sozinha. Ele chega para mim e diz assim, pastor, eu amo a minha mulher, mas não consigo deixar de trair ela. Pastor, eu sou crente, mas não consigo deixar o cigarro. Quantas pessoas você conhece que está na igreja há 10 anos e não larga a bebida? Você sabe disso. Volta e meia você fica sabendo que ela caiu no pecado. Então há uma prisão espiritual, aí é uma fortaleza. E quando a fortaleza você precisa usar, aí a gente entra no termo batalha espiritual, que ela pode ser feita próximo ou remotamente. Por exemplo, Abraão, nós vamos falar sobre isso, ele ora por
por um parente dele, que é Ló, que está em Sodoma e Gomorra. Hoje você enfrenta os dias de Sodoma e Gomorra. Então ele ora e Deus manda 2 anjos para ir lá e tirar ele de dentro de Sodoma e Gomorra. Tá bom? Então são 2 áreas distintas. Libertação é uma coisa. Então no curso No Sangue nos Umbrais eu praticamente só falo de libertação. E no estágio de guerra eu falo só sobre batalha espiritual. Eu pego o exemplo dos heróis da fé. Jefté, valente guerreiro. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que luta com o leão. Ele luta com o urso, ele luta com o gigante. Ele passa por cima de uma tropa. E no final ele mata 10.000. Saul matou 1.000, ele mata 10.000. Eu uso exemplo de pessoas que se machucam no campo de batalha. Gente que começa muito bem e termina muito mal. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é isso? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Mas ele também diz o seguinte: Demas estava comigo, mas amou o presente século e foi embora. Alexandre Latueiro estava comigo, mas ele me causou muitos males. É gente que começa muito bem, mas termina muito mal. Então, batalha espiritual, você não vai para uma guerra despreparado. Quando o pastor Cleiton citou aqui Efésios capítulo 6, ele fala que você usa uma armadura. Só que antes da armadura, o que tem, gente? É interessante que você pergunta assim: qual texto você conhece de Efésios? Todo mundo diz: tomai sobre vós toda a armadura de Deus, revestivos do seu poder, para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele começa a falar do capacete da salvação, cingir os lombos com a verdade, colocar o cinturão da justiça, desembanhar a espada do Espírito, tomar o escudo da fé, as botas da prontidão do Evangelho da paz. Vou para a guerra, pastor, vou para a guerra, pastor. Mas a Bíblia não fala disso. O texto de Efésios 6 começa assim, ó: finalmente, irmãos, diga finalmente. Isso é só o finalmente. O combate é o finalmente. E o que vem anteriormente? Ele vem tua vida com Deus. Por essa causa me coloco de joelhos. Ele diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, em primeiro lugar, antes da guerra, eu e Deus. É por isso que eu digo para vocês o seguinte: ore primeiro em casa, para depois você vir orar na rua. Ora primeiro dentro do teu quarto em secreto, para depois você abrir a boca e ser um intercessor dentro da casa de Deus. Primeiro eu e Deus. Deus é a pessoa mais empolgante que existe, gente. Mais extraordinária. Então eu não entendo alguém que vai ser intercessor que não consegue falar com o pai. Aí tem uma questão entre identidade de pai e de filho. Número 2, antes de ir para a guerra, eu e meu casamento. Sou eu e minha esposa. É você e teu cônjuge. Vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos no Senhor. Ou seja, você tem que saber que você tem uma missão com ele. A submissão é uma missão que sustenta. Eu não sou ninguém, sou minha mulher. Não sou. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Sabe o que é idônea? Hoje Fabíola teve que voltar para Curitiba. Fabíola vai ser ordenada pastora esse ano pela nossa Convenção Batista do Paraná. Ia ter um concílio, ela teve que ir para lá para assistir, enfim. Mas o concílio dela é só em novembro, a ordenação. Ela passando pelo concílio, se Deus quiser, em dezembro. Mas quando ela fala assim: eu não vou contigo, e são raríssimas as vezes, não é que eu preciso da minha mulher, ela é minha ajudadora, eu sou incapaz sem ela. A minha vida toda, eu caminhei sozinho, e eu fui descobrir depois de 8, 10 anos de casamento, que Deus me deu alguém que ia me completar. Eu sou incompleto sem minha mulher. Far-lhe-ei uma ajudadora na mesma estatura. Idônea é isso, gente, na mesma estatura. Ela não é menos que eu, mas ela tem uma função que eu não consigo fazer. Qual é a função do homem na casa? Da direção, provisão, da amor, da direção, da identidade para os filhos. Qual é o papel da mulher? Acolhimento, nutrição, cuidado, proteção. São 2 papéis diferentes. Quando há um colapso entre o papel do pai e da mãe, há uma confusão, os filhos sofrem. Quando o pai é nulo, quando a mãe é o sargentão dentro de casa, e aí o filho pergunta assim: pai, posso fazer tal coisa? Ele pergunta para tua mãe. Gente, isso é uma crueldade, isso é uma maldade, o filho fica sem direção. Os papéis são trocados. Então, eu e minha esposa, em primeiro lugar, eu tenho que viver uma vida sexualmente saudável com a minha esposa. Eu tenho que viver uma vida de intimidade e transparência.
Minha esposa pega o meu celular, ela conhece minhas contas, ela responde e-mail para mim. Eu tenho 3 Facebook, porque esgota um, eu vou para o outro, esgota um, eu vou para o outro. Ela tem coisas que ela que responde. Eu falei, amor, responde para mim aí, que eu não tenho condição. Ela responde meus e-mails, ela conhece todos os meus arquivos. Não há nenhum segredo. Se eu estou passando por uma tentação, a primeira pessoa que sabe é ela. Se eu estou passando por uma luta, ela é minha melhor amiga, gente. O seu marido é seu melhor amigo, a sua esposa é sua melhor amiga. Então, o fato de haver uma liderança não significa que você tem que entender que na multidão do conselho é o que? A sabedoria. Pergunta para ela, o que você acha? Toda vez que minha mulher falava assim, não se meta com isso, não se meta com esse rapaz, não faça essa aliança. Toda vez que ela falou isso e que eu fui contra ela, que a gente quebrou isso, a casa dividiu, a gente se machucou. Eu e Deus, eu e minha esposa. Número 3, eu e meus filhos. Vós pais, amai os vossos filhos, não irriteis eles. E vós filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Existe uma relação familiar, eu não posso trocar isso. Eu não posso botar meu filho na frente do meu casamento. Eu não posso botar meu filho na frente do meu Deus. Eu tenho que estar pronto para pegar meu Isaac e sacrificar. Eu e meus filhos, eu e minha família. Aí eu cuido da minha mãe, eu cuido da minha avó. Mas primeiro eu e Deus, depois eu e minha esposa, depois eu e meus filhos. Vós servos, obedecei os vossos senhores, e vós senhores não maltrateis os vossos servos. É o meu trabalho, querido, eu tenho que ser o quê? Melhor no meu trabalho. Eu tenho que ser o cara no meu trabalho. Eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. Eu sou uma bênção na vida do meu chefe. Eu preparo lá aquelas gostosuras que a Laércia prepara, né? Então ela está preparando aquilo como se estivesse fazendo, servindo um príncipe. Você faz o teu melhor. Você é um exemplo para aqueles que não creem no Senhor. Depois ele fala sobre igreja, sobre ministério. Então veja bem, antes da guerra, o que tem? Eu e Deus, eu e minha esposa. Se minha esposa está mal, eu estou mal. Se eu estou mal, minha esposa está mal. Se ela está bem, eu estou bem. Se ela está feliz, eu estou feliz. Então primeiro eu e Deus, eu e minha esposa, eu e meus filhos e minha família, eu e meu trabalho, eu e meu ministério. Aí eu posso ir para a guerra. Todo mundo entendeu isso, gente? A intercessão é um local de batalha mesmo, de guerra. Cansa, gente, cansa. E é por isso que a gente tem que ter uma vida de santidade. Esse material está aí nesse site. Não, aliás, está muito mais no YouTube. Você pode se inscrever, tá bom? E deixar até um recado lá para mim. Isso. Vamos ficar em pé agora? Você pode ficar em pé? Juan, na medida que a gente for orando, tá bom? Você vai passando, que são os 4 ou 5 slides aí. Vamos orar juntos? 1, 2, 3 e... Eu declaro que Deus tem me abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu submeto a minha mente e todos os meus pensamentos, cativos e sujeitos à obediência de Cristo, para que apenas o que procede do Senhor ocupe a minha mente e coração. Revisto-me de toda a armadura, protegendo-me contra todas as interferências externas, e estou pronto para deter as forças inimigas das trevas. Oro para que o sangue do Cordeiro seja colocado entre mim e as forças de Satanás e seus agentes, e proíbo-os de toda interferência nesta hora de oração em minha mente, sentimentos, vontade, corpo e meu espírito. Ordeno que todas as hostes organizadas do mal se mantenham afastadas, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, estou consciente de tua obra redentora operada em mim, tua semente divina, que é a tua palavra incorruptível, viva e eterna, foi plantada em meu coração. Teu Espírito Santo operou em mim, por isso nasci como teu filho, participante da tua natureza, teu herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. E me fizeste habitação do teu Espírito. Sou o santuário, casa de oração, lugar de adoração, e cumpro minha vocação de filho de Deus.
Nada poderá me separar do teu amor, e pelo que eu sou em Cristo, irei ao encontro de todos os problemas, sabendo que em todas as coisas sou mais do que vencedor. Sei que já deu ordem aos teus anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os caminhos. Graças te dou, porque em Cristo me conduzes sempre em triunfo, em nome de Jesus, amém. Sou um vencedor pela palavra do seu testemunho e do sangue do Cordeiro que me comprou. Proclamo que as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Deste-me as chaves do reino dos céus, e os ricos tesouros da tua graça estão escancarados para mim, e os poderes do inferno estão trancados e não me atingirão. Pai, eu te louvo, porque Jesus me conferiu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, habilidade e força espiritual sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada me causará dano. Por isso, em nome de Jesus, expulso todos os demônios de minha vida, minha história e meu futuro. Amém. Amém, querido? Pode passar. Pode se sentar. Orar, querido. Orar se aprende orando. Não tem uma maneira de eu ensinar a oração se não for orando. Então eu vou falar aqui sobre as chaves do reino dos céus, a intercessão. Jesus, ele diz assim: o que se ligar na terra vai ser ligado no céu, o que se concordar na terra vai ser concordado no céu. Quantos creem nisso de verdade? Eu quero que você entenda que tudo que a Bíblia diz é a verdade. A Bíblia é a realidade. Se a Bíblia diz que você é filho e herdeiro, é o que você é. Se Jesus chama os discípulos e fala o seguinte para eles: a minha autoridade eu te dou. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu passei por um processo de libertação, atendi uma pessoa essa semana. Durante o processo, a pessoa ficou muito, mas muito endemoniada. E num determinado momento ela tentou me agredir. E ela tentou me segurar. Ela já no chão, eu falei: você não pode me tocar. Você não pode me tocar. Jesus disse que você não pode me tocar. Na hora, ela virou de costas, com a cara para o chão, e botou a mão nas costas. Qual é a questão aqui, gente? Não existe, eu falei ontem, luta entre Deus e o diabo. O que existe é uma luta entre a verdade e a mentira. Se você der espaço para a mentira, pronto, Satanás te engole, porque ele é mentiroso. Nós viemos de ambientes, de economias, de famílias, de religiões muito diferentes. Quantos aqui que nasceram num lar cristão? Quantos? Levanta a mão. Menos de um quarto, um quinto nasceu em lar cristão. Eu não nasci num lar cristão. Então a minha mente foi impregnada de um monte de mentira. Então quando eu leio a Bíblia, eu tomo assim, ela entra dentro de mim. Eu falo: Deus, como é que eu não vi isso aqui? E aquilo incorpora na minha história e na minha fé. Eu não largo mais aquilo. Então entenda hoje aqui. Por que você pode interceder? Porque você é filho. Você pode ter feito ou cometido o pior pecado, o pior crime, hediondo. O sangue de Jesus te purificou. O teu passado, gente, olhe para mim. Nós deixamos para trás as coisas que ficam, olhamos para frente e seguimos para o alvo. Existe uma vocação, existe um prêmio no alvo. É para lá que a gente anda. Se você ficar preso ao passado, as acusações, as lembranças, os preceitos do mundo, você não anda para frente mais. Quem entendeu isso? Eu estava no Japão, a primeira igreja que eu preguei esse ano foi no Japão. Estava numa igreja em Nagoya, uma igreja batista. Igreja Batista Vida Plena em Higashura. E lá eles têm assim, é muito interessante, você
Você não, se deixar, eu prego assim a noite inteira. E aí você prega assim 2, 3, 4 horas. Ninguém levanta para pegar um copo d'água. Pastor, dá para parar para a gente ir no banheiro? Não tem isso, eles ficam ali. E aí eu dei um treinamento para eles trabalham muito, então comecei o treinamento às 7 da noite. E aí quando foi umas 10, 11 horas da noite, lembra que um ano que eu fiz um workshop com vocês, há uns anos atrás, quem lembra disso? Lembra disso? Foi aqui, eu fiz aqui, nesse espaço aqui. Aqui não é espaço, aqui é o quê? É espaço, auditório. Fiz um workshop aqui, e aí tinha uma mocinha que não falava com o pai dela há alguns meses. E no dia anterior, a gente fez um processo de libertação com ela, e ela pediu perdão ao pai. O pai perdoou ela perdoou o pai, e eles restauraram ali o quê? A comunhão. Havia machucado? Claro que havia, mas houve uma liberação de perdão. Gente, isso funciona de um jeito no mundo espiritual. Isso aconteceu num dia. No dia seguinte, isso aconteceu numa quinta. No dia seguinte, na sexta, eu estava dando esse treinamento. Eu falei, olha para quem está do teu lado aí. Bota a mão na cabeça dele. E começa a orar por ele. Gente, ela tinha levado uma colega, que também tinha nascido no Japão, mas filhos de brasileiros, que já trabalhavam no Japão, erradicados lá. Gente, essa moça, na hora que ela colocou a mão, veja bem, uma pessoa que se consertou com Deus no dia anterior, ela colocou a mão na cabeça da moça, e quando ela falou em nome de Jesus, ela estava assim, na primeira fileira, estávamos eu, minha esposa e uma irmã ensinando. Gente, já manifestou um demônio na mina. Gente, atrapalhou o treinamento inteiro. Eu tive que pegar a moça, levar para fora, e a gente, um lugar pequeno, a gente treinando aqui, o espírito imundo gritando lá, tentando jogar a moça, enfim. Então, quem tem autoridade? Quem tem autoridade para interceder, gente? Diga assim, quem é filho? Se eu sou filho, eu sou intercessor. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. O único cuidado, o que é? Eu tenho mais unção que vocês? O que você acha? Eu tenho mais unção que você, meu irmão? Você acha que eu tenho? Eu não tenho mais unção que você. Eu estou debaixo da cobertura do meu pastor. Eu tenho uma armadura que eu tomei. Eu estou debaixo de um envio da minha igreja, fez um culto para me enviar nesse ministério. Eu tenho cobertura? Tenho unção? Tenho. A unção que eu tenho, você tem. Só que você não sabe que tem. A autoridade que eu tenho, você tem. Só que você não sabe que tem. Tanto que os 72 discípulos voltam alegres e dizem, Senhor, olha que coisa linda que aconteceu. Em teu nome até os demônios se submeteram. Ele falou assim, olha, eu vi Satanás cair como um raio. Mas nos alegreis. Não nos alegreis com isso, mas primeiro, alegrai-vos porque vocês têm um nome escrito, arrolado no céu. Vocês têm uma, diga, identidade. Sabe o teu nome? Está escrito no céu. Você está entendendo? Isso é um sinal para quem crê. É só isso. Isso se torna muito comum na vida de quem? De quem é ousado. De quem ousa usar o nome do Senhor para libertar cativos. Amém? Vamos falar então sobre intercessão? Pode passar. Mesma coisa que nós falamos ontem, Romanos 15, 13. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Oração como arma de guerra. E nós lemos o texto de Tiago 5, 13. E nós vimos que alguém está sofrendo, ore. Alguém se sente feliz, cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, mande chamar os presbíteros, os pastores da igreja, é a cobertura, para que eles orem sobre ele, unjam com óleo, é unção, em nome do Senhor, a oração da fé curará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido os pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem, diga aí, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Afeta o meio que a gente ora, sim ou não, gente? Afeta ou não afeta, gente? Claro que afeta.
Por outra vez, o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e se alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados sejam perdoados. Por que ele coloca Elias aqui, gente? O contexto aqui é de intercessão. Alguém está doente e chama o pastor da igreja. Alguém pode me dizer aqui, uma reunião de oração, vamos orar para que o fulano seja curado? Alguém lembra disso? Uma reunião de oração na Bíblia. Alguém consegue me lembrar de um texto bíblico que os apóstolos ou discípulos se reuniram para orar pelos enfermos? Me mostra aí. Vamos lá, gente. O Batista é o povo da palavra. Cadê? Você lembra de uma, pastora? Um texto. Não existe. A Bíblia não manda você orar daqui pelos enfermos. Ele manda você ir lá, colocar a mão sobre o enfermo e o curar. A Bíblia manda você fazer isso. Só que nós somos o quê? Tímidos. Nós crescemos num ambiente evangélico que aprendeu o quê? Vamos ficar aqui na nossa. Se a pessoa quiser, ela traz o enfermo aqui, a gente ora por ela. Pastor, como é que funciona essa questão de orar pelos enfermos? Funciona dentro da mesma autoridade que você tem de expulsar o demônio. Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios, e diz mais, e purificarão os leprosos. É o mesmo contexto. Só que nós achamos o seguinte, não, vai lá que o moço, eu não consigo orar nem por um moço que está gripado. Não é assim que a gente pensa, gente? É ou não é, gente? É, gente. Só o que acontece? À medida com que você vai experimentando isso, você vai ficando mais ousado. Não é nem abusado, é ousado. Eu lembro de uma moça que chegou na nossa igreja. A gente tinha colocado a igreja no chão. Nossa igreja dava ali para uns 280, mais a galeria umas 300 e poucas pessoas. A gente colocou a igreja no chão, destruiu ela, para construir um templo. Hoje o templo abriga ali umas 1.800 pessoas. E nós fomos morar numa tenda que nem vocês. Só que lá, gente, é um frio miserável e não tinha ar-condicionado. Então a gente ia para o culto de casaco, sobretudo, e levava um cobertor. Porque você sentava, você sabe como é que você senta? Você joga o cobertor em cima, sem brincadeira, gente. Inverno em Curitiba é -1, é -2, é 0 grau. É frio mesmo. E ali bate aquele vento, né? O Curitiba é um lugar assim úmido, chove demais. Terminou o culto, veio uma senhora, culto de libertação, de saia. Parecia assim uma moça de uma dessas igrejas que tem uso de costume. E ela veio levantando a saia. Eu falei, calma, minha senhora. Pastor, a minha perna cheia de ferida. Eu olhei para aquela perna cheia de ferida. Eu falei, o que é isso aqui? Eu nunca vi lepra, gangrena, mas se existe esse negócio, está aí na perna dessa mulher. Aí eu botei a mão na cabeça dela para orar por ela. O meu pastor falou assim, Lobo, não foi isso que eu te ensinei. Gente, aí eu peguei, olha assim, eu fui botar assim, o calcanhar dela era o lugar menos assim, nojento. Gente, eu segurei naquele calcanhar, falei, nome de Jesus de Nazaré. Toda enfermidade, mas eu fiz aquela oração rápida, porque eu estava com nojo. Em nome de Jesus, toda enfermidade sai, e eu libero uma palavra de cura sobre essa mulher, em nome de Jesus, amém, a jato. Falei, irmã, Deus te abençoe. Sabe o que aconteceu na hora, gente? Na hora. Nada. Não aconteceu nada. Corri no banheiro, lavei a mão muito, até o cotovelo, passei álcool, falei, cara, esse negócio pega. Fui para casa e esqueci da moça. Interessante isso. Umas 2 ou 3 semanas de novo, a gente ia ter um evento de Páscoa que não ia acontecer na tenda, ia acontecer no auditório que a gente alugou, que a gente conseguiu. Quando nós chegamos lá, quem é que me aparece? A irmãzinha da saia, levantando a saia. Pastor, pastor. Eu falei, ai meu Deus, calma, senta aqui. Olha a minha ferida. Gente, aquela ferida toda purulenta dela, secou tudo. A pele estava seca, só ficou aquela cicatriz. Então preste atenção, quando você dá uma ordem no mundo espiritual, o mundo espiritual ouve e obedece.
É como se você lançasse uma flecha no futuro, ele ouve e obedece. E existe um tempo de cumprimento. Quando você intercede, lembra quando nós falamos dos discípulos? Jesus disse o que para aquela árvore? Nunca mais nasça fruto de ti. Ela secou na hora, gente. Secou, gente. Mas no dia seguinte eles falaram o quê? A árvore que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. Isso é comum acontecer. Você dá uma ordem, sai em nome de Jesus. Lembra que eu falei para vocês de uma mocinha que estava com uma porcaria na boca, no ventre? Eu falei ali, eu fiquei o tempo todo e manifestou o espírito de morte quando manifesta, gente. O olho fica branco, o olho aquele sobe, fica branquinho. A primeira vez dá um medão. Essa mulher vai morrer. Mas eu já tinha pego casos assim. E ela para de respirar. A pessoa, normalmente o tórax fica, né? Respirando, né? Respirava não, gente. Ela fez assim, olho branco. Sai em nome de Jesus. Sempre queimei, joguei a fogueira do Senhor. O maçarico do Senhor, solta ela em nome de Jesus. O bicho lá. Quando saiu, quando ela foi liberta, que demorou ali uns 15, 20 minutos, que pareceu umas 2 horas. E aí ela foi liberta, aleluia, abraçou minha esposa, abraçou a gente e tal. Eu havia dado ordem, joga essa porcaria fora, tira todo o lixo que está dentro dela, põe para fora, põe para fora. A ideia que eu tive é o seguinte, era coisa da minha cabeça. Ela podia ter sido abortada, ou tentativa de aborto, ou a mãe abortou antes dela, nasceu dentro do sepulcro. Eu fiquei assim especulando. Podia ter sido dedicada no ventre, para um espírito imundo. Mas aí terminou, nós cantamos um louvor. Quando eu ia despedir dela, ela fez assim. Eu já tinha dado ordem, ó, há 1 hora atrás. Ela colocou tudo para fora. Todo o lixo que estava dentro dela, ela vomitou. Todas as porcarias que ela tinha comido no terreiro, ela vomitou. Então a oração, ela tem um tempo de cumprimento. Daniel, ele ora por quantos dias? 21 dias. Ele persevera na oração, ele não desiste da oração. Vocês estão entendendo isso, gente? Então não fique assim achando que Deus trabalha no nosso mundo imediato. Às vezes acontece imediatamente. É porque a gente tem um mundo que você vem de trabalho, passa no McDonald's, passa num drive-thru qualquer, já pega o sanduíche, já está pronto, já vem comendo, não é assim, gente? Me dá um X qualquer coisa aí. Então o nosso mundo veloz, bota a comida no micro-ondas, esquenta lá o leite, esquenta a comida e já come, você come andando. No mundo espiritual não é assim. Mas ele cumpre aquilo que a gente fala. Amém? Pode passar. Os efeitos da oração intercessória. Primeiro efeito é a cura das feridas da igreja. Orem uns pelos outros para serem curados. Olha Isaías 61. Vai dar para a gente um quadro de que é, olha o que vocês vão receber dentro da sala de vocês. Olha o que vocês vão receber dentro da igreja de vocês. Não tem ovelha bonitinha, olha lá. O Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para, diga, cuidar. De quem que eu vou cuidar? Dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade a quem está cativo, libertação a quem está prisioneiro nas trevas, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar quem? Que tipo de gente? Gente triste, gente. Para dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. A quantidade de gente que chega na igreja com depressão. Alguém já viu aqui um espírito de depressão manifestar? Gente, eu tratei de uma senhora, de uma mocinha, que a mãe entregou ela para ser prostituta. Uma moça muito bonitinha, e a mãe fazia o quê? Pegava essa moça e levava ela para prostituta. Ela dava muito lucro para a mãe dela. Logicamente, essa moça foi crescendo, quis sair dessa vida, veio para um ambiente de igreja, e quem fez a libertação dela foi o meu pastor. Só que no dia final, onde ela ia romper, ela já tinha manifestado uma vez em nossa igreja, mas no dia final, onde ela ia romper com aquelas estruturas de alianças sexuais,
Ele chamou eu, chamou a Fabíola, chamou mais alguém, eu não lembro. E eu lembro que eu estava atrás dela, sentada numa cadeira, o meu pastor na frente, dizia assim: eu peço perdão. Ela: eu peço perdão por onde meus pés pisaram, por toda a prostituição, porque eu negociei valores, porque eu me vendi, porque eu me entreguei a homens, eu negociei valores. E foi falando sobre prostituição, adultério, sensualidade, e rejeitando aqueles espíritos ligados a isso. E ela fazia assim: amém, 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 amém. Ela ia falando isso. E ela sacudia a cabeça afirmativamente: amém, amém. Gente, quando ele falou o seguinte, dentro do mapeamento, ela falou que ela tinha muito problema de depressão e vontade de morrer. Aí o pastor falou assim: eu rejeito todo espírito de depressão. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Foi o primeiro contato que eu tive com isso. Porque o que a gente acredita? Que a depressão ela é orgânica, que ela é química, que ela é emocional. E existe a depressão orgânica. Você vai no médico, gente, o psiquiatra é um bom médico. Ele vai lá, faz um ajuste químico no seu corpo, te dá lá uma dopamina, ele constrói, através da terapia medicamentosa, um reequilíbrio. Lítio, você está com um problema de falta de noradrenalina, você entra em depressão, gente. A gente vai ficando velho. Gente, se a gente vai ficando velho, tem que repor isso. O corpo para de fazer. Gente que não dorme direito, gente que não tem noite de sono. Já viu isso, gente? É deprimida. Porque é no sono que Deus o quê? Que o corpo faz o quê? Que ele produz essas coisas. Gente, quando a depressão é emocional, você tem uma perda, alguém te abandona, alguém passa a perna em você, alguém te rouba. Gente, você tem uma depressão, você precisa de um psicólogo. O trabalho do psicólogo é extraordinário. Eu sei disso porque tem psicólogo que trabalha comigo no instituto. Agora, alguém já tinha falado em depressão espiritual? Alguém já viu Saul com depressão? Vocês viram? Lembra disso? Que um espírito maligno saía dele quando Davi tocava? Quem lembra disso? Quem lembra de Jonas? Lembra de Jonas? É melhor morrer do que viver. Lembra disso? Gente, quando o pastor falou, eu rejeito todo espírito de depressão, aquela mulher que falava amém, 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 ela só fez assim, ó. Ela não falou amém e deu uma mexidinha na cabeça. Está aqui, está na depressão. Espírito de depressão, sai dela. Ela entrou debaixo da mesa do pastor e começou a chorar, como uma pessoa deprimida. Ai, não, eu não quero sair, me deixa aqui. Para onde que eu vou? Eu vou andar por lugares áridos. Um espírito de depressão. Então aprenda isso. Na Bíblia, isso é Bíblia. Os demônios têm nomes ou funções. Diga nomes ou funções. Eu vou dar alguns nomes para vocês. Moloque é nome. Dagon é nome. Mamon é nome. Belial é nome. Beuzebu é nome. Nome de demônio. Vocês estão entendendo isso? E tem demônios que não têm nomes, eles têm funções. Oséias 4, 11 e 12. Espírito de sensualidade. Espírito de medo. Espírito de covardia. A Bíblia dá aos demônios nomes ou, diga, funções. Por isso, quando manifesta, por exemplo, um espírito que se auto-intitula, ele que se auto-intitula Exu Caveira. O que ele está fazendo ali, gente? O que é, gente? Caveira lembra o que, gente? Pronto. Ou vai matar ele ou vai matar alguém. Vocês lembram de Saul? Saul, gente, tinha uma aliança com Deus ou não tinha? Tinha ou não tinha, gente? Tinha. Só que quando ele começa a se rebelar, o que o profeta Samuel fala para ele? Olha aqui, você agiu tolamente. Se você tivesse obedecido, o teu trono ia permanecer para sempre sobre Israel. Não ia ter Davi, você ia ficar para sempre. Mas porque você rejeitou, Deus também te rejeitou. Obedecer é melhor do que? Diga, obedecer é melhor. Do que qualquer sacrifício, do que qualquer oferta que você traga. E ele diz mais, a feitiçaria, interessante, a rebelião é como a, diga, feitiçaria.
Olha como é que o espírito de morte entra nesse homem. Olha que coisa de... Gente, está na cara da gente, a gente lê e não vê. A partir desse momento, o que acontece com ele? Ele ouve uma canção, Saul matou 1000, Davi é 10 vezes melhor, matou 10.000, ele fala, vou matar esse garoto. O espírito de morte, rebelião, entra nele. Ele fala assim, a rebelião é como a feitiçaria. Presta atenção nisso. E ele tenta o quê? Furar Davi com a lança. Lembra disso? Qual era o ministério de Davi ali? Fugir da lança. Qual o ministério que você tem, pastor? Fugir da lança. Ele fazia esquiva. Ele vai viver aonde? No deserto, nas cavernas de En-Gedi. Quando ele desiste de perseguir Davi, quem que ele vai consultar? Quem é que lembra? Lembra que a rebelião é como a feitiçaria? Aquilo já estava dentro dele. A rebelião é eu não aceitar os planos de Deus para mim. Então eu vou fazer é um termo de um contrato com as trevas, é um pacto. Você tem ali um acordo espiritual. Que convida o que, gente? Diga, um espírito de morte. E ele tentava matar quem? Davi, não tentava? Aí ele consulta a feiticeira de Endor. Como é que ele morre, gente? Como? Como que Saul morre, gente? Ele se suicida. Ele se joga numa lança, ele se suicida. Então preste atenção, vocês estão lidando com o mundo espiritual. Não é que é uma realidade matemática, não é. Mas quando alguém fala para você, eu tenho uma questão financeira grave, o que a gente busca, gente? Desobediência, sonegação de dízimo e oferta. Isso está na cara. O que a gente busca? Filhos abandonados. Eu tenho um filho, casei de novo e abandonei meu filho. Lembra o que a Bíblia diz? Quando você abandona filho, lembra o que a Bíblia diz? O Senhor colocará a sua mão contra ti, porque abandonou o filho. Isso causa o quê? Falência econômica. O que causa falência econômica? Sangue inocente derramado. Eu estou orando por alguém, pastor, mas essa causa, esse engasgamento econômico não sai dele. Você está orando em vão, porque não tem arrependimento. O sangue profana a terra, Números 35. A terra clama na sua grita pela morte daquele que foi assassinado. Vocês lembram de Caim? Gente, pensa que sangue é bobeira. Por que você acha que o espírito imundo manda fazer despacho na esquina? Mata uma galinha preta, mata um gato preto, mata um bode preto, mata um garrote preto. Por quê? Por quê, gente? Porque o sangue é uma janela para o mundo espiritual. Nós entramos na presença de Deus, no novo e vivo caminho, o caminho diga sangue. Gente, vocês estão acordados hoje? Diga o caminho do sangue. O sangue te coloca no mundo espiritual. É uma exigência das trevas. Quer ver uma outra? Caim mata Abel. Isso é Gênesis capítulo 4, verso 10. Caim mata Abel. Lembra disso? Deus chama Caim para uma conversinha. Vem cá, Caim. Que história é essa? O que eu estou ouvindo desde a terra? Cadê teu irmão? E Caim, ele é cínico. Porque ele fala, por acaso sou o guardador do meu irmão? Deixa eu ver se ele está aqui no meu bolso, Deus. Aí Deus fala o seguinte, a terra, eu estou ouvindo a voz dele. O sangue fala, é isso que Deus está falando. O sangue comunica. Eu estou ouvindo a voz do sangue do teu irmão que clama desde a terra. Olha como é que essa palavra terra vai se repetir 6 vezes e sai da boca de Deus. Eu ouço o sangue do teu irmão que clama desde a terra, porque a terra abriu a sua boca para receber o sangue do seu irmão. A partir de agora, você vai ser peregrino. Diga peregrino. Já viu gente que não para em lugar nenhum? Vive mudando de cidade, vive mudando de família, vive mudando de amor. Não, eu amo uma aqui, eu amo outra aqui, eu namoro uma ali, eu namoro outra aqui. Sangue inocente. É aborto, é assassinato, é atropelar alguém e fugir, é matar animal, é matar em ritual de bruxaria, de feitiçaria. E eu estou aqui intercedendo, pastor, mas não está dando certo. Então aprenda a ser inteligente. Esse é o alvo da minha intercessão. O sangue profana a terra, você vai ser peregrino. Número 2, diga vagabundo.
é um sujeito que não encontra trabalho nunca. É um vagabundo. Pastor, eu quero tanto trabalhar, mas não consigo trabalhar. Eu vou logo investigar o quê? Diga sangue. Porque a gente passa por crise. O problema é a pessoa nunca sair da crise. Nunca. Número 3. Quando você plantar, olha só. Quando você trabalhar, a terra não dará sua força. Não dará a sua força. Quando você vai trabalhar, mas não vai colher fruto. É aquela economia sem benefício. E por último, todo aquele que te encontrar vai querer te, diga, matar. Tudo aborta na vida dele. Começa uma empresa, fecha. Agora vai, começa um namoro, acaba. Gente, é uma, diga, perseguição espiritual. O livro dos Gênesis é um livro de princípios, gente. É só isso. Então você tem que levar a pessoa o quê? Ao arrependimento e à confissão. Confessai uns aos outros as suas, diga, culpas, para que sareis. Pastor, por que eu não sou sarado? Então, o grande investimento do Ministério de Intercessão é descobrir aonde está a prisão espiritual. Mas você não pode especular. Eu estou achando. Normalmente, uma pessoa que, por exemplo, passou por um sofrimento do adultério. Tudo que ele vai ver na vida dos outros é, o fulano está adulterando, a fulana está adulterando. Você não pode medir os outros pelo seu sofrimento. Ou a pessoa vai dizer, é um caminho do mapeamento, ou Deus vai revelar. Mas tenha cuidado com essas pessoas que veem o invisível e não conseguem ver o visível. Cuidado, que são pessoas que às vezes estão querendo só manipular você. Amém, gente? Então vamos lá. Orem uns pelos outros. Por quê? Dentro da igreja, que a gente tem? Pode passar. Convertidos, mas ainda prisioneiros. Não, eu sou evangélico, mas ele não abandona o pecado. Eles são evangélicos, mas são cegos. São servos de Deus com vidas arruinadas. São salvos, mas deprimidos. São cristãos, mas infelizes. São santos, mas quebrados. São filhos de Deus com história devastada. Então, volta Juana, por favor. É o finalzinho, ó. Eles reconstruirão velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Deus está falando de ímpio aqui, gente? É de ímpio ou do seu povo? O que você acha? É do seu povo. Esse é o quadro que nós temos de pessoas que vão chegar para eu tratar. Essa é a visão que Deus tem da sua própria igreja. Isso é Isaías 61. Jesus, ele fala dele mesmo, isso em Lucas 4. Pode passar, Juana. Número 2, os efeitos da oração intercessória. É o juízo de Deus. Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. A intercessão, ela move a mão de Deus para libertar, ou tira a mão de Deus para julgar. A oração de intercessão, gente, tira rei e coloca rei. A oração de intercessão move o natural. Abraão, ele está se achegando a Deus. Deus falou para eles: esconderei eu de Abraão, meu amigo, o que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra. Por que Deus foi falar para ele assim, ó? Acabou aquela desgraça de Sodoma e Gomorra. Porque Ló, o sobrinho dele, morava lá. Abraão não tinha filho. Como era um homem velho que não tem filho, o que ele imaginou? Ló vai ser meu herdeiro. Mas Deus tinha dito assim: das tuas entranhas eu vou te suscitar uma descendência. Só que ele já estava com 75 anos. Alguém aqui tem 75 anos? Tem alguém que tem 75 ou mais? Não? Quando você está com 75 anos, a tua visão está muito encurtada. Você não espera mais ser papai com 75 anos, querido. Quanto mais com 90. Quem tem vó aqui? Levanta a mão, vó. Você tem vó? Bisavó, alguém tem bisavó? Tem bisavó, bicha? Tem? Quantos anos tem sua bisavó? Tem mais de 90 ela? 91? Imagina assim,
a vovó chega em casa amanhã. Aliás, não, no culto de domingo na igreja. Gente, andador. Quero dar um testemunho, gente. Estou grávida, embuchei. Você está rindo? Foi justamente o que Sara fez. Sara riu. Deus aparece para Abraão nos carvalhais de Manre. Está ele e 2 anjos juntos. E ele fala o quê? Ano que vem eu volto aqui, muda o papel de parede da tua tenda, prepara um bercinho. Naquele tempo o camelo botava a cadeirinha. Estou brincando. Mas imagina, vamos trazer para o dia de hoje, né? Prepara um berço, uma cadeirinha, essas coisas de criança. Ano que vem eu volto aqui, tu vai estar com um bebê no... Uma mulher de 90 anos grávida. O que foi que vocês fizeram aqui? Por isso que o nome dele é Isaac, sorriso, alegria. A gente acha que é piada, mas não é piada. E ele fala mais o seguinte: fica tranquilo, mas eu preciso te avisar uma coisa. Você vai ter um filho, mas sabe esse que você está pensando que é teu filho, que é Ló? Eu vou mandar juízo, eu vou acabar. O pecado dele subiu e eu vim descer para ver que história é essa. Aí Abraão vai interceder. Olha o poder da intercessão. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio. Olha o argumento inteligente da intercessão. Deus só vai destruir meu filho, só vai destruir meu cônjuge. Senhor, esse homem vai se tornar um pregador do teu evangelho. É um argumento bom ou não, gente? Deus, vamos matar o apóstolo Paulo, esse perseguidor. Aí está Ananias orando de joelho. Não, Deus, esse apóstolo Paulo, ele sabe o que é sofrer. Chama ele também, aparece para ele no deserto. O intercessor é um homem muito criativo. Porque como Deus é um Deus que ouve, a oração é você convidar Deus para Ele participar dos teus sonhos. Diga assim: orar é um convite a Deus para que Ele participe dos meus sonhos. Convida Deus para sonhar contigo. Lembra de Davi? Davi queria fazer o quê? Eu quero fazer o quê? Um lugar para Deus vive, entenda, eu moro num palácio. Lembra disso? Eu quero construir um templo para o Senhor. Aí Deus fala: gostei, foi bom você querer isso. Você não vai poder fazer, mas teu filho vai. Então prepara tudo para Salomão. Salomão vai preparar, porque ele vai ser um lugar de paz. Jerusalém significa a cidade das... Eu não sei nem como fala isso, das duas pazes. É pazes? Faz as pazes, é isso? É a cidade de Jerusalém é paz. Jebus é duplo, das duas pazes, é isso mesmo. É uma cidade de uma paz dupla, de uma paz dobrada, seria isso. Ali ele constrói o templo. Chama Deus, agrada-te do Senhor, Ele fará o desejo do seu coração. Abraão começa inteligentemente a falar assim: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não poupará o lugar por causa dos 50 justos? Longe de ti. Ele responde para Deus. Olha que espertinho, gente. Olha que intercessor espertinho. Deus, só vai matar 50? Longe do Senhor, isso é bom demais, Deus. Só tem uma reputação, Deus, de longanimidade, de paciência, de perdão, de compaixão. O mundo não tem compaixão. O mundo é antipático, antipatos, sem compaixão. O mundo é apático, aliás, é sem compaixão. Antipático é contra. Deus é simpático. É aquele que se importa comigo. Deus, só vai acabar. Olha aqui, Deus. Está vendo esse homem aqui, matador, violento? Imagina ele com a tua Bíblia, com essa coragem que ele tem para enfrentar polícia, para enfrentar bandido. Esse homem, ele vai em qualquer lugar para pregar teu evangelho. Ele vai entrar dentro dos rituais malignos para falar teu evangelho. Abraão é esperto ou não é, gente? Deus fulminou Abraão ou não, gente? Não. Seja inteligente. Seja ousado. Entre com ousadia no Santo dos Santos. Eu posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Amém. Longe de ti que mate o juiz, e que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei, diga, pouparei em todo lugar. Deus concordou com ele. Olha o intercessor se dando bem. Ele propôs e Deus falou: tá bom, gostei. Aí ele pensou bem e falou o seguinte, e respondeu a Abraão:
eis que agora me atrevi a falar com o Senhor, ainda que sou pó e sangue, se porventura de 50 justos faltarem 5, ele está preocupado com Ló, ele não quer nem saber dos 50, ele está preocupado com o sobrinho dele que está lá, o resto que torre, que pegue fogo, ele está preocupado com Ló. Aí ele faz contas e fala, peraí, então se faltar 5, aí Deus fala, tá bom, por 45 eu não vou. Aí ele começa 40, 30, 20 e 10, e ele fez o quê? Ele se, diga, acovardou. Diga, acovardou. Não tenha medo de Deus. Sabe por que isso aqui está escrito? Essas coisas foram escritas para ensino nosso. São sombras de bem-vindouros. Por que você tem medo de Deus? Por que você não fala a verdade para Ele? Por que Ele não conta dos seus medos, da sua solidão, do medo que você tem do futuro, das coisas não darem? Por quê? Olhe para mim. Deus é bom mesmo, gente. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, gente.